Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Está começando mais um programa Imagine, o programa da Igreja Batista da Lagoinha, onde você conhece mais dessa família maravilhosa que com certeza tem abençoado a cidade de Uberlândia e também toda a região. Bora conferir o programa de hoje? Chegou a hora de acompanhar o que aconteceu no último final de semana em Lagoinha, Uberlândia. A presença de Deus foi sobrenatural. E neste mês de março, 50 vidas decidiram passar pelo batismo nas águas. Foi um tempo muito especial de entrega a Deus. Famílias inteiras foram batizadas e declararam a sua decisão por Jesus. Nesse último domingo tiveram a oportunidade de participar da Santa Ceia, um momento, um memorial de aliança que fizemos com Cristo. Então acompanhe agora com a Rosângela Borges um pouquinho da sua experiência em Lagoinha, Uberlândia. A minha experiência tem sido um divisor de águas, um virar de chave mesmo na minha vida pessoal, no meu ministério. E como o pastor tem falado, o que essa igreja está vivendo, nós viveríamos. Eu tenho vivido isso na minha vida, na minha casa, não só a nível de esposo e filhos, mas os meus irmãos, a minha mãe, todos têm sido atraídos por essa atmosfera. E é o que a gente orava há muitos anos para Uberlândia, e nós estamos hoje vivendo essa experiência maravilhosa. E eu sempre estou naquele versículo que diz: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem reservado para nós. Então creia, confie que a hora chega. Você conferiu um pouco aí do que acontece na Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. E agora tem uma palavra especial para a sua vida com o nosso pastor Walter Procópio. Prepara o coração e aumenta o volume da TV aí. Maravilhosa graça de Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero falar de um assunto tão importante e tão necessário, que deve ser praticado todos os dias. Hoje eu quero falar sobre perdão. Eu quero ler o texto que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 5. Olha a instrução que Paulo nos traz. Mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a alguns de vocês. Escrevo assim, para não ser muito duro com esse homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo, para que ele não fique tão triste, que acabe caindo em desespero. Por isso peço que façam com que ele tenha certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo,
se é que, de fato, tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Falar sobre perdão, como isso é necessário, como isso é importante. E aqui está a dificuldade de muitos, a dificuldade em perdoar. Mas o perdão é algo que transforma tanto a nossa vida. Eu quero hoje, você que está assistindo o programa Imagine, esse quadro Profetizando Vida, eu quero trazer ao seu coração esse entendimento. Primeiro, o perdão, ele restaura a alegria. Muitos não estão tendo uma vida repleta de alegria, porque não estão tendo condição de perdoar, porque não desejam perdoar. Ou melhor, escolheram não perdoar. Mas olha o que a Bíblia vai nos dizer, aqui no verso 7, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo, para que ele não fique tão triste, que acabe caindo no desespero. Talvez você foi a parte ofendida, seu coração endureceu, seu coração está amargurado, você já poderia ter liberado perdão a essa pessoa tão próxima e talvez há anos você está carregando essa tristeza, essa amargura, você não libera perdão e por isso, essa pessoa está presa. Ela poderia estar vivendo uma vida mais alegre e não só ela, principalmente você. A orientação de Paulo para essa igreja é: perdoa, anime ele, para que ele não fique triste e ficando triste, a vida passa e ele pode até mesmo cair em desespero. O que o apóstolo Paulo escreve, eu acompanhei e vi dezenas de vezes no ministério. Pessoas que caem em desespero, a vida para, uma vida agora cheia de tristeza, rancor, um peso que poderia ser uma vida leve, alegre. O perdão faz isso. O perdão faz isso. Saiba que o que destrói a alegria é o pecado. Salmo 51, Davi nos mostra que o pecado destrói a alegria, mas o perdão restaura a alegria. Olha o Salmo 51, faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Esse Salmo 51 é quando Davi está confessando o seu pecado. Ele diz, um dia eu escondi o pecado, a tristeza me encontrou, mas ele diz, quando eu confessei o pecado, quando eu confessei, o perdão de Deus veio e a alegria veio de novo à minha vida. Você que está me ouvindo, você que está assistindo esse programa, deixa eu dizer algo para você. A alegria pode estar dentro da sua casa, na sua família, no seu casamento, basta perdoar. Basta perdoar. Mas o perdão, ele não só traz alegria, ele restaura a alegria da salvação. Salmo 51, 12. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. A coisa mais preciosa na vida de um cristão não é os milagres que ele vive, não são as experiências, mas a salvação. Se você é aqui da igreja, se você vier nos visitar ou assistir um dos nossos cultos aí no canal do YouTube da nossa igreja, meu irmão, você vai perceber que o momento de maior alegria da nossa casa é no momento que as pessoas levantam as suas mãos e entregam sua vida para Jesus. A salvação chegou. Há uma festa nos céus e nós fazemos uma festa na igreja. Por quê? Porque não há maior alegria do que a alegria da salvação. Agora, o que eu e você precisamos entender é que quando nós não perdoamos, nós perdemos a nossa alegria. Não, pastor, eu não perdoei, mas eu estou alegre. Não, você está preso. Paulo fala que a falta de perdão nos prende. A falta de perdão nos deixa nas mãos de Satanás. E não há alegria quando nós estamos nas mãos dele, quando ele tem vantagem sobre nós. Meu irmão, só tem um caminho. É o caminho do perdão. E isto, entenda, quando eu deixo de perdoar, isto se torna um pecado.
um pecado. Olha o que Jesus vai dizer, Marcos 11, 25. Ele diz assim: e quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Ah, eu não perdoo. Eu já ouvi tantas pessoas dizerem isso. Tudo bem, o coração está virado. Ah, estava ali a dor do momento. Eu não vou perdoar. Mas você deve perdoar. Porque para recebermos o perdão do Pai, o perdão de Deus, Jesus nos ensina que nós devemos perdoar. Se eu não perdoo, eu também não recebo perdão. Então o melhor caminho é perdoar, é ficar livre, é viver um novo tempo. E meus irmãos, não há coisa mais linda do que quando nós perdoamos. Nós nos sentimos leve, nós tiramos o peso, a alegria volta, a alegria da salvação, a nossa vida começa a andar. Gálatas capítulo 6, verso 1. Carta aos Gálatas, Paulo diz assim: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ah, meus irmãos, nós erramos. Seria tão bom se nós não errássemos, mas nós erramos. Erramos com nós mesmos, erramos com aquele que nós mais amamos. Por isso que o perdão é esse construir dessa ponte que foi destruída por meio da ofensa, mas é reconstruída por meio do perdão. Eu quero incentivar você. Deus não fez você se conectar a esse programa, o programa Imagine, nesse quadro Profetizando Vida no dia de hoje, à toa. Se você precisa perdoar, pegue aí o seu telefone, liga para essa pessoa, perdoa ela. Se ela está aí dentro da sua casa, vai até ela. Não seja orgulhoso. Não. O perdão vai abrir o céu sobre a sua cabeça. Eu quero terminar lendo Hebreus capítulo 12, verso 12 e 13. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Quer ser curado? Talvez a sua vida está aí, agarrada, você não consegue andar. Perdoa. Sua vida vai andar. Se você estava como um manco andando, não conseguia avançar, uma dificuldade, porque havia falta de perdão, mas no dia de hoje, o Espírito Santo vai te ajudar. Perdoe. É essa mensagem que eu trago da parte de Deus para o seu coração. O perdão vai trazer alegria de volta para o seu casamento, para o seu relacionamento com seus filhos, com todos à sua volta. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero terminar te fazendo um convite. Todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 18 horas, nós estamos aqui na Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia. E aqui, nesse endereço, temos culto domingo às 9 horas e às 18 horas. Seria tão bom ter você aqui. Quero te dar um abraço, quero orar pela sua vida. Você é o meu convidado. Que Deus te abençoe. Eu profetizo vida sobre você e sobre toda a sua casa. Deus te abençoe. Depois dessa palavra, você está impactado e quer ouvir mais palavras do nosso pastor Walter Procópio. Você pode entrar no YouTube e conferir lá tudo o que aconteceu no último culto, de domingo, de terça-feira e em todos os outros cultos também. Você pode fazer isso acessando o YouTube e procurando Lagoinha Uberlândia. E agora nós temos o quadro Pra Você Mulher, Royal Sister, com a nossa pastora Eliane Procópio. Olá, está começando o quadro A Mesa, um lugar de cura e transformação. Que bom ter você aqui conosco nesse dia tão especial. Eu sou a pastora Eliane Procópio, pastora do Ministério de Mulheres Royal Sisters, da Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia. E que você, nesse momento, possa estar pegando aí a Bíblia, porque eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Pega a sua Bíblia e a abra em Atos 1,
Versículo 8, diz assim o texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta é uma palavra de Jesus que foi direcionada aos apóstolos após a sua ressurreição e antes da sua gloriosa ascensão. E essa palavra também nos revela um direcionamento da vontade de Deus para mim e para você, que nos diz que nós somos as suas testemunhas para dizer as boas novas da salvação. E hoje está aqui comigo para falar do seu processo de conversão, Cristiana Franco, minha amiga querida, amiga de ministério, tem caminhado comigo. E como tem sido bom, Cris, nós estarmos caminhando juntas. É sempre um prazer estar com a pastora. Amém. Como eu aprendo com a senhora todos os dias, sou muito grata, eu honro a sua vida, do pastor Valdo. Amém, muito Cris. obrigada. Amém. Cris, conta para nós, como que foi o seu processo de conversão? Como que você conheceu Jesus? Porque você nasceu num berço cristão? Eu nasci num berço católico e durante muito tempo eu tinha uma visão totalmente distorcida de um Deus e de Jesus. Sim. Né? Mediante aquilo que eu aprendi. E foi num processo de autoconhecimento em que eu, ao me deparar, teve uma tarefa que era estudar a Bíblia. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, que eu conheci Jesus. Uau. Então, naquele momento, é como se abrisse. Eu li a Bíblia, pastora, e eu não entendia. Eu não entendia uma palavra, eu não tinha aquele entendimento, não tocava no meu coração. E a partir daquele momento em que eu estudei, em que eu fui para uma igreja e que eu aceitei Jesus, foi tão lindo porque foi libertador, né? Foi libertador porque foi como se tirasse uma venda dos meus olhos, como se tirasse algo que estava me tampando de entender a palavra como ela é. Deus se revelou a você. Justamente, Uau. porque eu acreditava antes, né? Me foi passado, e está tudo bem, as pessoas independentes de crença, mas que foi passado de uma forma em que era um Deus severo. Sim. E quando a gente descobre o amor dele por nós, a gente vê que é algo muito maior. É algo muito maior, algo lindo. Amém. E algo que está disponível para mim e para todos. Amém. Desde que a gente acesse. Cris, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, muitas coisas mudam. Sim. E o que você percebeu? Que hoje você tinha uma prática que fazia antes e hoje você já não faz mais, porque você tem esse conhecimento da palavra. Sim. E eu falo isso com muita tranquilidade, pastora, muita tranquilidade mesmo. Eu vivia do imediatismo. Eu acreditava, e isso principalmente quando a gente encontra e a gente traz esse amor maior, a gente vê que não é aqui, que as coisas não são apenas imediatas, que existe um amor muito maior e que esperar nele é que nos faz cada vez estarmos mais próximos. E esse esperar sempre foi muito desafiador para mim. Eu sempre fui uma mulher muito impulsiva, muito imediatista, em que em um determinado momento eu tive ações e que naquele momento eu sei que era o melhor que eu podia dar mediante o que eu tinha. Sim. E eu descobri que quando nós nos arrependemos, quando a gente se arrepende de algo, a gente pode fazer novo. Amém. Então, em todo tempo, com todo amor, eu fiz as bobagens que eu fiz. Não minto para a minha filha jamais. Eu tenho uma relação com a minha filha de muita tranquilidade. Sim. E eu falo, olha, quando eu fiz isso, e eu errei. E essas não são atitudes de uma mulher de Deus, de uma mulher... Né? Então, hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu creio que na sua casa, o seu pai, a sua mãe, eles perceberam algo diferente em você. Muito, pastora, foi muito engraçado. Quando eu voltei, eles falaram assim, você vai virar pastora agora? E era novo, por quê? Porque é uma família totalmente católica. Minha mãe é uma mulher muito maravilhosa, muito maravilhosa. Mas até há pouco tempo, a gente estava na fazenda e ela estava arrumando algumas coisas. E naquele momento eu falei, mãe, deixa eu ler. Eu tenho todas as oportunidades que eu tenho, eu leio a palavra para eles. Amém. E durante agora um mês eu fiquei lendo Atos todos os dias para eles no grupo da família, gravava. Amém. Se eles iam ouvir ou não, eu estava fazendo a minha parte. Amém. E o que aconteceu que foi muito interessante?
é que a mamãe, naquele momento em que eu estava falando sobre Deus e eu lendo a palavra, ela começou a chorar. Amém. E eu falei, mãe, ela falou assim, eu não consigo ver esse amor. Eu falei assim, mãe, ele está disponível para a senhora. Glória a Deus. E ele está disponível para todos nós, Amém. né, pastora? E está disponível para você também que está nos assistindo. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 5,17: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fizeram novas. Minha irmã, você também, como o apóstolo Paulo diz que nós somos as cartas de Cristo e as pessoas, todas à nossa volta, estão lendo a nossa vida. Você que já aceitou Jesus, como está a sua vida? Qual é a mensagem que você está levando para tantas outras pessoas? Que a graça, que o favor do Senhor possa alcançar você, possa despertar você a viver as boas novas da salvação, assim como a nossa querida Cristiana Franco tem vivido e impactado a sua casa e a sua família. Cris, muito obrigada pela sua participação, que delícia ter você aqui. Volte mais vezes para a gente contar tantas outras histórias. É só convidar. Amém. Estarei aqui todo o sábado esperando você, à mesa, no lugar de cura e transformação. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no seu coração. Esse foi mais um quadro Royal Sister, aqui no programa Imagine. E agora eu quero convidar você para conhecer mais esse testemunho de mais essas pessoas aqui da Igreja Batista da Lagoinha Uberlândia, que tem uma linda história para contar. Bom, eu sou Sérgio. Eu me chamo Carmen, né? Bom, eu e a Carmen, nós chegamos aqui na Lagoinha, a primeira vez que nós viemos na igreja foi em 2019, pelo convite da filha da Carmen, não é isso? Uhum. Conta aí, por que ela convidou a gente? Na verdade, a Daiane, ela veio aqui na igreja porque ela estava interessada em um irmão, né, da igreja. Ela disse, mãe, vamos lá na igreja com a gente. Aí a gente frequentava uma outra, né, outra igreja. Aí eu falei, vamos lá com ela. Aí o Sérgio veio com a gente, ele nossa, essa igreja não é para mim, porque, né? Não, a igreja era muito louca, porque eu venho de uma igreja muito tradicional, muito modelo mais tradicional. E eu cheguei aqui, luz, efeito luminoso, parecia uma banda de música gigante lá. Eu falei, gente, isso aqui não é igreja, não. Eu confesso, foi a primeira vez que eu frequentei uma igreja no padrão que eu vi aqui na Lagoinha. E isso para mim foi muito impactante, porque foi muito diferente do que eu estava acostumado. Aí eu falei, bom, essa igreja aqui, o pessoal está aqui, faz esse show todo só para tomar dinheiro da gente. Deve ser igual aquelas igrejas neopentecostais lá que faz de tudo para tomar o dinheiro. Eu fiquei sumido daqui. Na verdade, aí ele sumiu. Eu vim algumas outras vezes, né, lá quando era na Rondon. Eu vim, depois um dia a minha filha já não veio mais. Eu falei, a gente passando por alguns momentos difíceis, né, eu falei, amor, vamos lá, de repente lá tem uma palavra pra gente. Aí onde a gente veio e aqui realmente teve a palavra que a gente precisava. Uhum. E aí nós ficamos e resolvemos já batizar. Mas o fato é que, para vir para cá, teve um motivo. É que na igreja que eu frequentava, eles decidiram fechar a igreja durante a pandemia. Logo no começo de 2020 fechou e não tinha conversa, não tinha nada. E eu era membro do presbitério da outra igreja. Eu briguei, não, gente, na hora que as pessoas mais precisam do alimento espiritual, a gente vai fechar as portas. Está errado, tá, Sérgio, mas tem a pandemia, aqui na igreja tem muito idoso. Quem não puder vir, assiste pela televisão. Mas quem puder, vamos deixar a igreja aberta. Na época não era proibido ainda. Aí comecei a brigar e eu fui voto vencido. E foi por essa razão, juntamente com o convite da Carmen, que eu vim para cá pela segunda vez. E na segunda vez aconteceu um episódio interessante. Conforme a Carmen falou, a gente estava passando por alguns momentos difíceis. E o pastor Walter, eu tive a nítida certeza que ele fez aquela pregação para a minha vida sem saber o que a gente estava passando. E depois daquele momento, eu comecei a perceber
que o relacionamento com Deus poderia ser muito mais estreitado, muito mais próximo, muito mais fechado do que até então eu tinha experimentado. Principalmente porque as palavras do pastor Walter naquela ocasião impactaram de forma muito bonita na minha vida. Abriu caminhos, abriu uma nova percepção de mundo, principalmente no que se refere ao relacionamento com Deus. Aí, a partir daquele momento, a gente começou a vir por vontade própria. E assim foi acontecendo, até que chegou o dia do batismo. O dia do batismo foi um negócio também muito interessante. A gente fez todo o procedimento, membresia, fez o curso de batismo, fez todo o procedimento, a gente já estava engajado. Mas o curso de batismo, ele mudou. Falando de uma forma bem direta, é o seguinte: uma coisa é você querer fazer o que é certo. Uma coisa é você querer fazer o que é certo. Outra coisa é você não perceber a diferença do certo para o errado, a não ser que seja algo gritante. E o batismo me deu isso. Quando no dia seguinte, que depois do batismo, eu comecei a perceber diversos erros que eu cometia, que passava desapercebido. O fato é que o processo de lapidação começou de forma muito mais eficiente. E por tudo isso, eu sou muito grato a Deus por ter me trago para essa igreja, porque fez toda a diferença na minha vida. E eu pretendo contribuir e continuar nessa igreja enquanto me for possível. Estou muito feliz por isso. Venha ser Lagoinha com a gente. Esse foi o nosso programa Imagine, com palavra, com testemunho e com muito mais. Você conhecendo aqui o que acontece em Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. Quer conhecer mais? Quer fazer parte dessa família? Você é nosso convidado especial. Venha para Batista da Lagoinha, Uberlândia. O endereço está aqui na sua tela. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 da manhã e também às 6 horas da tarde, nas terças e nas sextas-feiras, às 7h30 da noite, no sábado, às 5 e também às 7 da noite. Tem culto para você jovem, hoje é dia, hein, jovem? E também nas quartas-feiras nós temos cultos à tarde, às 4 horas da tarde, nós estamos aqui esperando por você. Vem ser Lagoinha com a gente. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Você gosta de economizar? Então, #vem pra rede. Você pode ganhar até 60% de desconto em mais de 2.000 parceiros perto de você. Rede Valorize, a rede que mais te dá benefícios. Você já deixou de comprar algo por achar que estava muito caro? Precisou adiar uma consulta médica ou exame? Então você precisa conhecer a Rede Valorize. Esse cartão oferece até 60% de desconto em cuidados com a saúde, lojas de roupas, clínicas estéticas, óticas, chaveiros, assistência técnica, autoescola, enfim. São mais de 2.500 estabelecimentos cadastrados. Além de pagar menos, você também incentiva o comércio local, gerando renda e emprego para a nossa região. Contrate hoje mesmo o seu cartão. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que aparece na sua tela e fale com um de nossos consultores da Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Chegou o momento de dar mais visibilidade e fortalecer o seu negócio. Faça parte da Rede Valorize, a rede que mais cresce na região. Chame o consultor e #vem pra rede. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o Auto Center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152.